representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Capítulo 3, a percepção inocente. No subcapítulo 7, criar versus autoimagem. Sexto parágrafo, na página 54 do livro mais antigo. A mente pode fazer com que a crença na separação seja muito real e muito amedrontadora, e essa crença é o diabo. É poderosa, ativa, destrutiva, está em clara oposição a Deus, porque literalmente nega a sua paternidade. Olha para a tua vida e vê o que o diabo tem feito, mas reconhece que esse feito certamente será dissolvido à luz da verdade, porque o seu fundamento é uma mentira. A tua criação por Deus é o único fundamento que não pode ser abalado, porque a luz está nele. O teu ponto de partida é a verdade e tens que retornar ao teu começo. Muito já foi visto desde então, mas nada tem realmente acontecido. O teu ser ainda está em paz, muito embora tua mente esteja em conflito. Tu ainda não voltaste atrás o suficiente e é por isso que ficas tão amedrontado. À medida em que te aproximas do começo, sentes o medo da destruição do teu sistema de pensamento sobre ti, como se fosse o medo da morte. Não existe morte, mas existe uma crença na morte. Ele diz, o teu ser ainda está em paz. Este ainda é uma garantia, não é que ainda está, mas logo vai deixar de estar. Não. Entenda, ele ainda está. Não vai mudar. Ele estará para sempre. Né? É uma garantia de que ele ainda está em paz. A tua mente é que está com conflito. Saindo do conflito da mente, você volta para a paz. Aqui, às vezes, quando chegamos na nossa reunião, parece que a mente com seus conflitos se esvai. Nós ficamos aqui juntos com as compreensões, com as nossas pensamentos voltados para o que estamos fazendo, e não tem conflito. Não tem nada de ruim nesse momento que possa nos abalar. Então vejam que isso realmente é um vislumbre do que é a paz. Quando a gente faz Reiki, também aqui que a gente faz os cursos Reiki, as pessoas também relatam isso. Intensa paz. São inúmeros os relatos, intensa paz. Naqueles dias. Né? No último curso teve uma moça que fez aqui, ela disse que no primeiro dia ela já saiu feliz e com intensa paz. Ela passou aqui ontem e disse, ainda estou feliz e com intensa paz. A maioria das pessoas sai desse estado de paz e de felicidade e vai para o mundo. E aí lá no mundo é que a gente se perde. Né? E aí o que a gente se perde? A gente se perde nos conflitos. A mente vai para o mundo e tem que administrar os conflitos, que são constantes. E o diabo é uma ideia. O ego é a ideia. Porque o diabo é tudo aquilo que nos tira a paz. O diabo está associado ao inferno, à ideia do pecado e ao que nos tira a paz. E nos coloca nos conflitos e no medo. A figura do diabo representa o medo.
O medo que nós temos porque fizemos uma escolha equivocada. O medo é que se opõe à ideia de Deus. Então, o diabo é o nosso próprio medo que se opõe à ideia de Deus. Por quê? Porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, nós trocamos a nossa paz por dádivas sem significados e aí ficamos com medo. Então, veja o que o diabo fez de você. É isso que ele pede para nós refletirmos. E saiba que basta você querer sair da mente conflituosa e você retorna àquilo que tu realmente és, a paz perfeita e a felicidade plena. E você vai voltar. Não tenha dúvidas de que todos nós vamos voltar. Uns antes, outros depois. Mas todos retornaremos ao que somos, a nossa perfeita paz. E o medo também está associado à morte. Mas ele diz, a morte não existe, o que existe é o medo da morte. O que existe é isso. É o medo, ele usa essas palavras, Raquel, o medo da morte que existe. Crença. Isso. Uma crença na morte. A crença na morte. Então, porque acreditamos na morte, nós temos medo da morte também. E a morte não existe. Mas nós temos uma crença tão grande na morte, e que a morte separa, né, que nós perdemos a comunicação e nos acreditamos separados. Então, vejam que interessante. Nós acreditamos que estamos separados de Deus. É uma crença, que não estamos. Mas acreditamos que estamos. Porque quando pergunta-se onde está Deus, a gente olha para um lado, para o outro, para cima, tá? E não acha. Né? Então, por quê? Porque acreditamos que estamos separados. Quando morre alguém, outra vez a gente acredita que está separado. É outra crença. Então a gente acredita que a morte existe e que a morte pode matar e que a morte pode separar. Aí tem aquele versinho, né, que é lá como é que é o nome da moça lá? Isadora. Da Isadora, né? Eu tenho raiva da morte. A morte matou meu pai. A gente mata e vai preso, a morte mata e não vai. Jorge, mas eu acho que aquele negócio de acreditar na morte é só porque é uma separação física, né? É. Porque a gente está no corpo, né? O corpo desligou, é uma coisa super física. Sim, mas o que nós estudamos a semana passada? A gente acredita que é o corpo. Sim. Por isso que acredita na morte. Porque o corpo é pó e ao pó voltará. Como tudo que é feito do pó, ao pó retornará. Por isso que essa meditação da Quaresma, eu acho ela tão importante, que eu divulgo tanto para as pessoas fazerem. Né? Que na quarta-feira de cinzas, na igreja católica, o padre põe uma cinza aqui no teu terceiro olho, e faz um símbolo e diz, lembra que o que é pó, o pó voltará. E se refere ao seu corpo e a tudo que é feito do pó. Né? As nossas construções todas são feitas do pó. Todas, sem exceção. E o nosso corpo também. E ao pó retornará. Né? Porque tudo volta à sua origem. Então o corpo volta para o pó, né? E nós voltamos para o nosso ser, que é paz perfeita e felicidade plena. Tudo volta à sua origem. Né? Se nós fizéssemos essa meditação do pó, esses 40 dias da Quaresma, o que pode acontecer? Vai acontecer que nós vamos, de tantas vezes, dizer, lembra que o pó voltará. Aí você olha para uma
Olha para a televisão. Essa televisão é pó e o pó voltará. Olha para o teu carro. Esse carro é pó e o pó voltará. Né? E olha para o teu corpo. Esse corpo é pó e o pó voltará. Pronto. Acabou o medo da morte. Por quê? Porque essa crença na morte, ela está justamente fundamentada nesse equívoco da imagem. Porque nós acreditamos na nossa imagem, que foi o que trabalhamos na semana passada. Porque acreditamos tanto nessa imagem, passamos a acreditar que eu sou uma imagem. E aí, é claro, eu vou acreditar na morte, porque se eu acredito que eu sou o pó, e o corpo volta ao pó, eu tenho que acreditar na morte e que a morte pode separar alguma coisa. Mas a morte não separa nada, porque ela não existe, apenas o corpo volta para o pó. Né? Quando você está dirigindo o seu automóvel, você se integra ao automóvel da mesma forma que a tua mente se integra ao teu corpo. Você vai para um lado, para o outro, você determina a direção, a velocidade, o destino. É o que a gente faz com o corpo quando a gente está andando. Né? Então, e a gente sabe que o carro vai voltar ao pó. Só que o carro diz, depois eu compro outro. Né? E o corpo não tem outro para vender. Então, você compra um corpo de avatar, né? Mas aí você vai prender tua mente daquele corpo. Graças a Deus que o nosso corpo dura pouco. Que a nossa prisão nessa ideia do corpo é temporária. E se a gente tivesse um corpo imortal, tá, que pudesse transferir a mente para aquele corpo, como naquele filme Avatar, né, a gente ia ficar preso para sempre naquela coisa. Imagina, a prisão. Porque tu faz isso, depois tu não sabe como sair. Eu não sei como sair do meu corpo. Eu não sei. Não sei e tenho medo. Porque me parece que esse corpo é o que eu tenho. A única coisa que eu tenho é o corpo. Então, nossa, se eu perder ele, com o que eu vou ficar? Né? Então, isso é a ideia equivocada, é a crença na morte. Então imagina se eu conseguir um corpo que não morre, né? Com que apego eu vou ficar aquele corpo? Aí mesmo que eu não vou mais me libertar dessa prisão física, né? Que é um corpo físico com durabilidade de 1000 anos, 500 anos. Mas não, eu não quero ficar aqui tanto tempo assim, já estou caindo de maduro, já passei. Né? Então, para quê? Porque se a gente compreende que o mundo é só conflito, que os nossos conflitos estão associados com a imagem, com a ideia da nossa imagem, da nossa autoria, não tem por que querer ficar. Esse apego ao corpo é que nos prende aqui. E aqui não tem paz. Nesse corpo não vai ter paz, não vai ter nunca. Então a paz tem que ser alcançada saindo dos conflitos da mente. E um dos conflitos da mente é a crença na morte. Mas você não pode morrer, você é imortal. Não há como você morrer. A vida eterna não é uma coisa que você vai ganhar depois da morte. Se você for bonzinho, daí você conquista a vida eterna. Não, a vida eterna é tua. O que tens que ver aqui, como diz o parágrafo, faça uma análise. Veja o que esse diabo fez com você. Tá? Você está sofrendo, você está com medo, você está assustado, você está cheio de conflitos. Isso é a ideia do diabo. Isso é a crença do diabo. E agora, porque você acredita tanto na coisa física, você acredita na morte. Então, é isso que nós temos que desfazer.
A gente pode fazer com que a crença na separação seja muito real e muito amedrontadora. E essa crença é o diabo. É poderosa, ativa, destrutiva e está em clara oposição a Deus, porque literalmente nega sua paternidade. Olha para a tua vida e vê o que o diabo tem feito, mas reconhece que esse feito certamente será dissolvido à luz da verdade, porque o seu fundamento é uma mentira. A tua criação por Deus é o único fundamento que não pode ser abalado, porque a luz está nele. O teu ponto de partida é a verdade, e tens que retornar ao teu começo. Muito já foi visto desde então, mas nada tem realmente acontecido. O teu ser ainda está em paz, muito embora a tua mente esteja em conflito. Tu ainda não voltaste atrás o suficiente e é por isso que ficas tão amedrontado. À medida que te aproximas do começo, sentes o medo da destruição do teu sistema de pensamento sobre ti, como se fosse o medo da morte. Não existe morte, mas existe uma crença na morte. Agora me chamou a atenção, vou ressaltar aqui. A tua criação por Deus é o único fundamento que não pode ser abalado, porque a luz está nele. E o teu ponto de partida é a verdade, e tens que retornar ao teu começo. Então, o meu começo seria a minha criação por Deus. É esse começo que eu tenho que retornar, que é o único fundamento que é real, que é verdadeiro. Eu lembrei nesse parágrafo daquela história do Platão, né? O mito da caverna, que a gente está acorrentado, né? Olhando para imagens que não existem, mas que a gente crê nelas, né? E como crê, está preso a cada imagem, né, que a gente vê passar dentro da caverna, que são só sombras, não é a verdade. Então, de fato, essa ideia que a gente tem em relação à morte, né? E é tão forte isso na gente, no nosso sistema de crenças, que até a vida, que é aquilo que realmente é a verdade, a única verdade, a gente atribui à morte, porque a ideia de que, então, eu vou ter vida ou após a morte, né? Ou eu vou para o céu. E todas as nossas crenças, elas, mesmo a crença, né? Na vida, ela ainda, no nosso arquivos e muito mais ela ainda está vinculada à morte. Então, realmente, aqui no último item, quando ele diz assim, o medo da morte, não existe morte. Adicione participantes, envie arquivos e muito mais. Bom. Sim. Ok, só isso. Essa crença que a gente tem que desfazer na nossa mente, e ela é bem forte no nosso sistema de crença. E realmente diz então que o diabo é uma crença sem fundamento. Porque o nosso fundamento é a luz. E a luz é inalterável e inabalável. E a morte também é uma crença. Também sem fundamento. Agora, o diabo é essa crença na separação. Essa crença que nós temos na separação é que causa todos os conflitos que nós temos em nós mesmos, porque vemos todos como separados, vimos tudo como separados, e como separados, nós nos sentimos solitários e sentimos que tudo e todos está contra nós. Então nós temos que armar defesas e preparar os ataques para conquistar mais e para não perder o que já temos conquistado. Essa crença na separação, que separa uns para lá, outros para cá, que separa por religião, por território,
e que acredita tanto nas imagens, isso é a crença no diabo. Veja o que essa crença tem feito conosco. Essa história do Platão, bem lembrada, Platão, a gente sabe, estudou no Egito, em Saqqara. Quando eu for de novo lá para Saqqara, eu vou sentar de novo lá naquele banquinho onde Platão sentava, para ver se eu capto mais alguma coisa. Quem sabe um dia eu vou lá de novo. Então, a ideia é essa. Ele diz que a gente não voltou o suficiente também. Por isso que a gente ainda tem medo, né, da morte. Então, outra vez, né, se considerarmos como... eu considero, né, que o Egito é o berço da humanidade, né, então talvez eu tenha que voltar lá mais uma vez. Talvez ainda não voltei o suficiente lá para me dar conta, né, de que realmente a separação, ela não existe, ela não tem fundamento, é uma crença, e essa crença na separação é a ideia que nós temos do diabo e quantos danos isso causa para nós. Então, é isso que nós temos que pensar. Não voltar fisicamente, né, mas voltarmos em nós mesmos, até o ponto onde o nosso ser está, que está na paz. E se, como tudo aqui é instrumento de aprendizado, voltar fisicamente a esses lugares, onde está talvez o berço da humanidade, pode ajudar a gente a encontrar esses pontos mais próximos de nós mesmos, do nosso próprio ser. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.